Amém, irmãos. Então vamos orar para iniciar a nossa aula. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Pai. Obrigado por o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos estudando e aprendendo mais do Senhor. Capacita nossas vidas, pois somos limitados, Pai, e dependentes de Ti. Muito obrigado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é bom planejar nosso futuro, né? Eu acredito que todo mundo aqui planeja alguma coisa. Planeja nosso futuro. Como que eu vou estar daqui a 5 anos, 10 anos? Todo mundo pensa, né? Como vai ser nosso futuro. E a escatologia, eu acredito que assim, seja o único futuro certo. É aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. E para nós, né, que somos cristãos, salvos em Cristo Jesus, é o futuro bom, é o melhor futuro, é tudo aquilo que a gente quer. Então, hoje a gente vai tratar um pouco da ressurreição e do juízo. Na primeira aula, né, a gente viu a questão da morte física, o estado intermediário. Na segunda aula, com a irmã Alessandra, na segunda aula com o Danilo, a segunda vinda. E agora, né, um fato imediatamente após a segunda vinda, ocorre a ressurreição e o juízo. Então, a crença na ressurreição do corpo e no juízo final são pontos centrais para a fé cristã, desde o primeiro século. O apóstolo Paulo dedica uma grande porção da Epístola aos Coríntios para tratar do tema ressurreição do corpo. E o próprio Cristo trata do juízo final no Sermão do Monte. Porém, nesses dois assuntos, eles já são tratados também no Antigo Testamento. E a gente pode encontrar algumas passagens que tratam sobre isso. Uma sobre a ressurreição. Jó nos traz a ideia da ressurreição do próprio corpo, ao afirmar que seus próprios olhos veriam a Deus. Então, temos a referência aí, em Jó 19, 26 e 27. Depois de ter revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. O próprio Jó falando isso. E não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, nesse versículo, a gente já tem uma ideia de quê? De continuidade. De que quando nós ressuscitarmos, seremos nós mesmos e não outras pessoas. Isso já no Antigo Testamento. Daniel, ao descrever o tempo do fim, relata a ressurreição de crentes e incrédulos. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E o profeta Oséias, ao relatar o castigo definitivo, questiona o poder da morte. Então, Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei do poder da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? E as referências do Antigo Testamento do juízo final. Lembrando que existem mais referências, né? Porque não poderia trazer todas aqui, senão seriam muitas. Jeremias menciona um novo Davi que executará juízo na terra. Jeremias 33:15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. No livro de Eclesiastes é concluído com uma advertência sobre o juízo final. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O livro do profeta Ezequiel traz várias passagens do dia do juízo. Para ser posto no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final, ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. Ezequiel 21, 29. Então, esses dois assuntos, né, tanto a ressurreição quanto o juízo, foram motivos de questionamento pelos primeiros cristãos e seguidores de Cristo. Os judeus tinham as referências do Antigo Testamento. Por exemplo, eles perguntaram para Cristo
quando que seria a segunda vinda e a consumação dos séculos. Tá? Aqui tem as referências, irmãos, mas acho que a gente não consegue ler todas, né? Mas aqueles que quiserem depois pegar o estudo e dar uma aprofundada, batendo referência com referência, tá? A gente pode disponibilizar. Já os gentios sofriam uma influência da cultura religiosa anterior. Por exemplo, os crentes de Corinto tinham dúvida quanto à ressurreição do corpo, que foi lido aqui pelo Danilo no início da aula. E por quê? A influência da cultura deles. Na Grécia, a cultura da época, a crença era na imortalidade da alma e não na imortalidade do corpo. Tá? Se algum irmão quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta no decorrer aí do nosso estudo, só levantar a mão em qualquer momento que eu mesmo levo o microfone aqui, tá bom? Se estiver muito rápido também, pode falar. E nos dias atuais, quais são as perguntas sobre ressurreição e juízo os irmãos teriam? Que dúvida, qual seria a maior dúvida? Eu acredito que uma das maiores dúvidas que a gente tem é que se a gente vai ser nós mesmos, se eu vou reconhecer a minha família, se eu vou conhecer meu irmão, se a nossa igreja vai ser reconhecida. E alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema? Algum questionamento maior, assim? Que dúvidas que os irmãos teriam sobre isso? Sobre a ressurreição do corpo e também do juízo? Uma dúvida muito recorrente, creio eu, é aquela de se a gente vai conseguir reconhecer ou ter memórias, né? Porque as pessoas, como a gente sabe que no céu não vai ter angústia, sofrimento e tudo mais, tem essa coisa, mas será que a gente vai lembrar das pessoas que morreram aqui? Será que a gente vai lembrar daquele, já ficar com saudade, né? Como é que vai ser esse negócio? Alguém tem mais alguma pergunta? Aí você levantou primeiro. Se a gente vai ter necessidades fisiológicas humanas, então eu vou comer carne? Enfim, coisas assim. Muito bom. Churrasco. A minha dúvida é se nós seremos um fantasminha camarada ou se nós teremos esse corpo que temos hoje. Fantasminha. Eu não combinei com a Paula, não, tá? Alguém mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, assim, essas dúvidas ainda existem no nosso meio, né? A gente fala pouco sobre esse futuro certo que nós temos, que Cristo já preparou para a gente. Por exemplo, ressuscitaremos num corpo físico? A Paula acabou de perguntar ali. Teremos um corpo físico? Eu posso ser tocado? Como será nosso corpo exatamente? Será possível me reconhecer, também minha família e nossos irmãos em Cristo? Pergunta do Danilo. E quando ocorrerá o juízo final? A gente está falando um pouco... Lembramos, nossa aula é de ressurreição e também do juízo, que são atos que são sequenciais. Quem comparecerá ao tribunal? Quem será o juiz? E uma das aqui que era uma das minhas dúvidas, né? Se já estamos salvos, qual o propósito do juízo? Então, são dentre essas dúvidas, as dúvidas mais comuns aí que tem no meio cristão. Algumas dessas dúvidas serão respondidas no nosso estudo. Outras, a gente pode especular, falar um pouco, mas não bater o martelo, ter certeza. Por exemplo, como será nosso corpo? A gente tem ideia de como será o nosso corpo, mas ter certeza exatamente, não. E outras, Deus não revelou e não quer que saibamos. Então, essa é que a gente vai seguir mais para frente agora. Então, vamos começar a tratar agora sobre a ressurreição do corpo. Tá? A ressurreição do corpo, traduzida do grego anástasis, significa ficar de pé,
levantar-se ou levantar-se de novo. Então, devemos entender que a ressurreição não se trata de apenas uma experiência espiritual, imaterial, aí já respondendo a pergunta já da minha esposa, mas sim da ressurreição do corpo físico. Então, a gente vai ter corpo, a gente vai poder ser tocado, digamos assim. Outras religiões consideram o corpo um obstáculo à existência plena. Por exemplo, onde após a morte, a alma reencarna em corpos subindo ou descendo de escala, né? É a chamada evolução, sendo um corpo um mero instrumento para o aperfeiçoamento da alma. Então, Deus criou o homem corpo e alma, e a ressurreição corporal de Cristo é a prova que o corpo não é mau, mas sim bom. Então, às vezes, a gente tem essa, por conta daquele versículo que lutamos, né, contra a nossa carne, dá a entender que a nossa carne é mal, mas não, a nossa carne é boa, tá? E o pastor João Geraldo ele fala muito, né, que às vezes assim vem aquele pensamento, a gente age por impulso ou por uma questão que a nossa parte física fez a gente agir daquela maneira. Não, nós somos um só, corpo e alma. Então, o corpo e a alma são bons, criados por Deus. Agora, tratando a parte no primeiro tópico aqui, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos? Antes de entrar nessa pergunta, o Danilo levantou a mão aqui, então deve ser do tema anterior. É sobre a questão da carne, né? E quando Paulo fala sobre a carne como algo oposto ao espírito, ele não está se referindo ao corpo físico, ele está se referindo ao nosso corpo de pecado, né? A nossa humanidade caída, ao pecado que há em nós. Então, não é a mesma coisa que o corpo físico em si, né? Que é o que, inclusive, o pastor João Geraldo comentou na última aula, que Cristo ressuscitou e ele está num corpo humano agora, né? Então, a humilhação de Cristo não foi simplesmente se tornar homem, mas foi se tornar um homem na humanidade caída, né? Então, o que é ruim, que Paulo fala sobre a carne e tudo mais, a carne se torna quase que um sinônimo do pecado que há em nós, nesses textos. E o problema não é o corpo físico, né? E eu me lembro até tem uma cena de Star Wars, né? Não sei se daqueles que viram. Star Wars já está ficando velho, né? Antigamente era uma referência mais atual, é uma referência dos mais antigos. Mas aí o Yoda fala pro Luke, né? Nós somos a alma que está dentro, não essa casca, né? Essa coisa que está por fora. E para a Escritura não é verdade, né? A gente também é nosso corpo. A gente também é aquilo que está indo para ser enterrado. Por que no cristianismo tem o costume de enterrar os corpos, né? Por que a gente faz... Essa é uma explicação. Não é que está errado cremar ou que Deus não vai ter o que fazer com os corpos queimados. Não estou falando isso. Mas nós temos cuidado com o corpo, mesmo após a morte. Por quê? Porque nós entendemos que o corpo é parte de quem nós somos. Certo? Então, não vá pensando que você é só quem está por dentro. Você também é quem está por fora. Né? A realidade material externa é parte de quem nós somos. E a ressurreição mostra sobre isso. Obrigado, irmão. Agora a gente entra nessa pergunta. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos? Alguém teria essa resposta? Não. Ali o Caio disse ali não. Disse que não foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Alguém outra resposta? Na verdade, a resposta é sim e não. Essa resposta é sim e não. Mas assim, Cristo como primícia. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, 22 a 24. Quando a gente trata de ressurreição do corpo, a referência é esse capítulo da epístola de 1 Coríntios, tá? Primeiro capítulo 15. Ali Paulo discorre e dá detalhes, né, de como ocorrerá isso aí, a nossa ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também
todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Cristo, as primícias. Agora a gente vai ver o porquê disso. A Bíblia relata outras ressurreições antes da ressurreição de Cristo, incluindo o filho da viúva de Sarepta. Isso ocorreu com Elias, né? No Antigo Testamento. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, no Novo Testamento. Mas cada uma dessas pessoas morreu de novo. Então, a ressurreição de Jesus foi diferente, pois envolveu uma transformação significativa do seu corpo. Houve continuidade entre o corpo colocado para descansar no sepulcro e o corpo que saiu do sepulcro. O mesmo corpo que fora sepultado também foi ressuscitado. Entretanto, na ressurreição de Jesus, houve também um elemento de descontinuidade. Aí que está a grande diferença. Seu corpo experimentou uma mudança dramática. Ele era a mesma pessoa com o mesmo corpo, mas seu corpo tinha sido glorificado. Então, Cristo não tornou não tornou a morte. Ele não morreu novamente. Então, isso faz dele a primeira pessoa que ressuscitou de verdade. As outras ressuscitações foram seguidas de morte. A de Cristo não. Então, nós temos Cristo como primícia, a primícia dos que dormem, né? Aquele que será ressuscitado, aquele que ressuscitou e garante que nós vamos ressuscitar. Agora a gente vai entrar num assunto do tempo da ressurreição. O Danilo vai trazer uma complementação aqui. Complementando essa ideia de Cristo ter sido o primeiro, né, ressurreto. Nós vivemos agora num tempo de sobreposição de eras, né? Então, nós vivemos no tempo em que a era que vinha antes de Cristo ainda não acabou, né? A era presente. Mas a era que está por vir já entrou na era presente. Tem alguns gráficos que mostram isso. Acabei de perceber que eu esqueci de mandar as fotos lá que a gente tinha combinado dos gráficozinhos para mostrar. Mas a ideia é que tem uma linha passando aqui embaixo e essa é a era presente, né? E quando Cristo vem, ele vem ao mundo, ele está inserindo a era que há de vir no meio da era presente. E quando Cristo voltar e encerrar a era presente, a gente vai estar só na era que há de vir. Só que nesse momento a gente está no momento de sobreposição de eras, ou seja, a gente vive, que é o famoso já e o ainda não. A gente vive coisas da era presente e coisas da era por vir. Então, a gente vive coisas escatológicas agora, né? Coisas dos últimos dias, como se fossem antecipações do céu que a gente vive agora. Uma dessas antecipações é o Espírito Santo, que Deus enviou. Quando Deus derrama o Espírito Santo no Pentecostes, a era que há de vir está entrando na era presente, certo? Ele está adiantando a glória que há de vir para a igreja. E o primeiro elemento que entra da era que há de vir é a ressurreição de Cristo. Por isso que ele é, né, a primícia dos que dormem. Então, é a mesma coisa que você falou, só que eu estou colocando em outros termos. Que quando Cristo ressuscita, é o primeiro corpo glorificado que existe na Terra, né? É o primeiro corpo glorificado, é o primeiro ressurreto, né? E quando nós ressuscitarmos, a gente vai ser como Cristo, né? A gente não vai ser como Lázaro, quando ele morreu, que é exatamente o que o Rodrigo falou agora. Então, Deus nos dá esse adiantamento, a primeira ressurreição, então, só que a primeira ressurreição da era que há de vir, né? As outras ressurreições eram da era presente, da era que está passando, está caducando. A de Cristo não caduca. Amém.
Então, agora a gente vai entrar no tempo da ressurreição. Quando eu falo tempo da ressurreição, é da ideia de quando ocorrerá a ressurreição e em quantas etapas. Então, para isso, a gente vai fazer um breve resumo aqui das correntes milenistas, as interpretações sobre o milênio de Apocalipse 20. Tá? A ideia aqui não é debatermos sobre o milênio. Tá? É um dos assuntos assim, mais polêmicos e discutidos da escatologia. Então, a ideia não é discutir o milênio, e sim achar um ponto em comum. Tá? Então, assim, as correntes mais comuns sobre o milênio, que é a milenista, que diz que não tem uma interpretação literal do milênio, né? Então, os crentes, se pegarmos aqui, não sei se vai dar para ler, aqui fica um pouco escuro aqui, está escrito milênio. Tá? Então, aqui o amilenismo. Tá? Tem uma interpretação não literal, crentes reinam com Cristo no céu e sobre a terra até a segunda vinda. Ou seja, o milênio está ocorrendo nessa visão aqui. O pós-milenismo, a presente era entrará no milênio pelo progresso dos povos mediante a pregação do evangelho. Pré-milenismo histórico, então tem a interpretação literal do milênio, né? Milênio futuro após a vinda de Cristo, reino milenar literal sobre as nações do futuro. E o pré-milenismo dispensacionalista, que é mais recente. Milênio futuro após a vinda de Jesus, reino milenar literal sobre as nações do mundo. Então, aqui embaixo tem o que cada corrente pensa sobre a ressurreição. Aqui é a ressurreição. Então, a corrente 1, ressurreição geral de crentes incrédulos na segunda vinda. Então, reparem que tem um destaque aqui de segunda vinda. Ressurreição geral de crentes incrédulos na segunda vinda. Então, amilenismo e pós-milenismo, mesma coisa. Pré-milenismo histórico, ressurreição de crentes na segunda vinda, no início do milênio, e incrédulos no geral. Então, a divergência aqui é sobre duas ressurreições em tempos diferentes. Pré-milenismo histórico, então, tem 3 visões diferentes, né, que 3 ressurreições diferentes. Crentes na segunda vinda, judeus após 7 anos e incrédulos no final do milênio. Então, reparem que o ponto comum em cada uma dessas correntes é uma segunda vida de Cristo. Tá? Então, quando ocorrerá a ressurreição? Na segunda vinda de Cristo. Então, essa é a ideia que a gente tem. No entanto, no nosso meio, no meio reformado, a ideia é que a ressurreição será única, ou seja, não vai ter etapas diferentes. Crentes e incrédulos ressuscitarão no mesmo período. Tá? Então, essa é a visão mais aceita no meio reformado. Então, eu trago aqui o versículo de João 5,28, que diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, eu tenho uma pergunta sobre Sim. isso aí que você acabou de comentar. Uhum. Por exemplo, quando a gente falou agora há pouco sobre Jesus como primícia, ele ressuscitou já com o corpo dele glorificado. E aí, nesse caso, assim, que você comentou agora, a gente vê que tem a ressurreição tanto dos crentes quanto dos incrédulos. Então, já haveria a ressurreição dos crentes com o corpo glorificado e dos incrédulos não? Já seria assim? Exatamente. Só que os incrédulos ressuscitarão, vai chegar mais à frente ali a parte do corpo dos incrédulos. Valeu. Beleza? Então, o teólogo Anthony Rockima, não sei se é assim que se pronuncia, mas numa das referências que eu usei para montar esse estudo, ele, ao analisar o versículo de João 5,28, ele relata o seguinte: essa voz, né, que é a voz aqui desse versículo, certo? A voz de João 5,28, que é a voz de Cristo. Essa voz será emitida uma vez, não 2 nem 4. Se a palavra hora for interpretada como representando um período de 1000 anos a mais, isto implicaria que a voz de Jesus continue a soar por 1000 anos. Será isso provável? O que Jesus está dizendo é o seguinte: em determinada hora, no futuro, minha voz será ouvida. Naquele momento, todos que estão nos túmulos sairão. Alguns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo.
Essa passagem ensina explicitamente que a ressurreição geral de todos os mortos, tanto os que tiverem feito bem, como os que estiverem feito mal. Então, lembrando que esse assunto, né, de se vai ser em uma etapa, 2 etapas, não deve ser motivo de discussão entre os cristãos. Existe bons argumentos até o pré-milenismo histórico. Então, assim, a gente não deve ficar discutindo com o irmão, será uma vez, será outra vez. O importante que Cristo retornará numa segunda vinda e nós seremos ressuscitados. Natureza do corpo da ressurreição. Caio, vai chegar lá tua resposta, tá? Fica tranquilo. O Danilo vai trazer mais um comentário. Irmãos, podem falar também, deixa só o Danilo não, tá? Podem ajudar, contribuir para a aula aí. O Caio falou também. Não, tá ligado. Tá ligado. O comentário é só que você falou as 3 primeiras, a ressurreição em apenas um momento, né? E a última, né, que é o pré-milenismo dispensacionalista, que é a ressurreição em vários momentos. Então, é possível, do ponto de vista reformado, né, digamos assim, você vai encontrar teólogos presbiterianos, que são pré-milenistas históricos, que é a terceira posição ali, que são amilenistas, que é a primeira posição, que são pós-milenistas, que é a segunda posição. Mas você não vai encontrar você não devia encontrar um presbiteriano que sustenta a 4ª posição, que aí é justamente o que o Rodrigo falou. Aí já são 3 ressurreições, e aí a gente tem que fazer uma esticada do ponto de vista bíblico para identificar 3 momentos distintos de ressurreição. Eles vão entender isso por implicações do sistema teológico deles, né? Então, só para dizer que essa última visão, que esse é o nome que tem aparecido aí nessas últimas aulas, né? O dispensacionalismo, é que o dispensacionalismo não é uma visão que entende as Escrituras da forma como a gente entende, como os presbiterianos entendem. Eles não entendem que Israel, o povo de Israel, a igreja do Novo Testamento são o mesmo povo. O dispensacionalista clássico ele entende que são povos distintos, né, que as promessas do Antigo Testamento são para o povo de Israel e promessas do Novo Testamento são para a igreja. Porque eu já vim de igrejas com pastores dispensacionalistas, né? Então, ele já ouvi que Deus não tem aliança com a igreja. Ele tem aliança só com o povo de Israel. E aí tem uma glorificação do povo de Israel que está lá agora, aqui na Palestina. Então, essa visão, a partir aí da 4ª visão, que aí realmente é uma visão que a gente não concorda mesmo. Mas as 3 primeiras a gente encontra, de fato, né, irmãos? Embora a mais comum seja a amilenista, que é a primeira, né? É a visão de que nós já reinamos com Cristo, né? Hoje a gente já vive o milênio, que é esse período de 1000 anos de reinado com Cristo. Essa é a mais comum dentre os presbiterianos. Eu tenho alguns amigos pós-milenistas que é quase igual à milenista, certo? Mas a única diferença é que na pós-milenista ela é otimista. O pós-milenista acha que as coisas vão melhorar, né? Que o evangelho vai avançar e vai ter uma conversão em massa do mundo inteiro. É a vitória da igreja, é a visão da vitória da igreja, né? E já no amilenismo não tem essa necessidade de otimismo da história, né? Então é isso, um comentário sobre esses pontos aí do milênio. Eu esqueci de comentar aqui, esse quadrinho eu tirei de um artigo da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, tá? Então ele é mais completo, tá? Ele foi adaptado, ele tem outras... o entendimento de cada posição para outros assuntos também. Bem interessante o artigo sobre o reino milenar. Então, essa parte foi aqui também. Vamos lá. Então, natureza do corpo da ressurreição. Então, a pergunta, como será o corpo da ressurreição? A pergunta da minha esposa ali. Né? Seremos só fumacinha? Seremos uma luz muito brilhante? Né? Como que será isso? Então,
essa pergunta foi respondida pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Então, eu trouxe aqui a analogia com uma semente, tá? O versículo da analogia da semente. Mas Paulo usa 3 analogias, que é a analogia da semente, a analogia com carne de animais e a analogia com corpos celestes, sol, lua e estrelas. Mas vamos ler aqui 1 Coríntios 35 a 37. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou qualquer outra semente. Ou seja, não que ele está comparando a gente exatamente com uma semente, que a gente é uma semente, né, que na prática vai ocorrer isso. A gente é uma semente que vai ser plantada para nascer depois. Não é isso a intenção. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: se eu plantar uma semente de trigo, vai nascer o quê? Trigo. Então, se eu plantar uma semente de Paula, vai nascer o quê? Paula. Então, haverá continuidade. A ideia principal aqui é que haverá continuidade, ou seja, nós seremos nós mesmos. Então, continuando, teremos um corpo semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Então, vamos para leituras de 2 referências aqui. O Filipenses 3, 21. Alguém poderia ler? Conseguiria enxergar daí e ler Filipenses 3, 21? Ou seja, transformar o nosso corpo de humilhação, nosso corpo atual, para ser igual ao corpo da sua glória, ou seja, o corpo glorificado de Cristo. E 1 Coríntios 15, 48 e 49, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do homem celestial. Então, vimos que teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então, devemos analisar que evento para podermos ter pistas de como será nosso corpo. A ressurreição de Cristo, os eventos pós-ressurreição de Cristo. Então, vamos lá, trouxe alguns pontos aqui. Ele apareceu aos discípulos, eles o reconheceram instantaneamente. A gente encontra isso em João 20, 19 e 20. Agora, em outro momento, ele não foi reconhecido de maneira imediata. Né? Quando se encontrou com os discípulos na estrada de Maús e também com Maria Madalena. Né? Ele não foi reconhecido de maneira imediata. Cristo se alimentou, está ali a referência. Ele partiu o pão, né, e bebeu o cálice. E Cristo também foi tocado. Ou seja, não há dúvidas do que o corpo vai ser o quê? Físico. Que a gente vai poder sentir. O corpo é físico. Não há dúvidas também que ele será reconhecível. Né? Não há dúvidas que ele será humano, porém glorificado. Cristo tinha a mesma forma. E que também haverá continuidade entre a nossa existência e a futura. Porém, né, como ele não foi exatamente reconhecido instantaneamente em algumas vezes, né, podemos inferir alguma mudança, mas não podemos dizer exatamente como será nosso corpo. Tudo bem, irmãos? Aqui, alguma pergunta? Algum comentário? Irmão Danilo aqui. Ô, Rodrigo, enquanto eu passo o microfone, talvez, quando fala que Cristo também se alimentou, talvez responda a pergunta da Raíssa, se ela vai comer carne ou não, né? Isso, é verdade. Essa pergunta da carne é mais complicada que parece. Mas vou deixar para a Laura,
na aula de Destinos Eternos. Cadê a Laura? Tá aqui. Vou deixar para ti responder essa aí. Vai ter carne no céu? Semana que vem. No ensino médio eu tinha um amigo que era espírita, né? E a gente tinha várias conversas, vários debates. E um dos debates foi que eu perguntei se ele acreditava que Jesus ressuscitou, né? Ele falou: eu acredito que Jesus ressuscitou como um espírito muito forte, muito presente, tudo mais. Aí eu falei: não, mas sem corpo? Ele: não, era só um espírito, mas parecia corpo, mas não era, né? Aí eu perguntei para ele: mas espírito come? Aí ele falou: não come. Aí eu falei: mas Jesus comeu. O que você acha que aconteceria se o espírito comesse, né? Ele falou: se o espírito comesse, eu acho que ele sentiria muita dor, alguma coisa assim. Mas eu falei: Jesus comeu. Aí ele falou: tem certeza? Aí eu falei: tenho, está lá no Evangelho de João, porque eles dizem que acreditam nos Evangelhos também, né? Mas ele não conhecia essa passagem, né? Então tem um motivo pelo qual os evangelistas botam isso tão claramente, né? Eles já estão lutando contra essa visão desde os tempos dele, de que essa visão grega que você falou no começo, eles não tinham uma visão positiva do corpo. Então os evangelistas vão botando sempre que eles podem, né, informações de que Jesus ressuscitou em corpo, não era fantasminha, não. É isso aí, irmãos. Então, continuemos aqui. Então, o Caio ali atrás, Itamar. Eu estava pensando que agora uma coisa que é bastante complexa, essa questão do corpo glorificado, né? Ele veio, ele se alimentou, ele foi tocado, e mesmo que o corpo dele sendo perfeito, ele ainda tinha cicatrizes, né? Ele morreu aqui com as mãos furadas, e ele ressuscitou com o corpo perfeito, mas com as mãos ainda furadas, né? Com a marca do lado. Tanto que foi quando Tomé estava lá, né, incrédulo, foi o que ele mostrou. Então, é perfeito, mas ainda tem a marca. Não consigo como descrever isso melhor, mas é complexo pra caramba, né? Então, exatamente. É aquela ideia que a palavra de Deus nos revela até onde Deus quer que saibamos. Em alguns momentos, só vamos saber, só vamos ter certeza quando estivermos passando por esse evento, da exata dimensão da mudança do nosso corpo. Nós temos algumas pistas, principalmente assim, de como será nosso corpo, mas dizer exatamente como vai ser, a gente não pode dizer. E o apóstolo Paulo também traz 4 contrastes sobre o corpo. Nosso corpo de humilhação, né, nosso corpo atual e nosso corpo ressuscitado. Então, sobre essas possíveis mudanças, o Roquima discorre sobre os 4 contrastes de 1 Coríntios, capítulo 15, de 42 a 44, entre o corpo ressuscitado e o nosso corpo natural. Então, o primeiro contraste, isso aqui é o apóstolo Paulo que diz, tá? Corrupção e incorrupção. Aqui o comentário do teólogo. Tá? O corpo natural está sujeito à corrupção e à morte, enquanto o corpo ressuscitado será incorruptível. Ou seja, significa que a morte e suas consequências não terão mais domínio sobre o corpo ressuscitado. Desonra e glória. O corpo natural é descrito como desonroso, enquanto o corpo ressuscitado será um corpo de glória. Essa glória se refere a uma transformação que ocorre no interior da pessoa, semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Fraqueza e poder. O corpo natural é caracterizado por fraqueza, cansaço e necessidade de repouso. Já o corpo ressuscitado será ressuscitado em poder. O corpo ressuscitado não terá as limitações do corpo atual, sendo capaz de realizar feitos que antes eram impossíveis. Por exemplo, os discípulos estavam reunidos em casa com medo por conta da perseguição dos judeus. E Cristo aparece no meio deles. A Bíblia relata que a porta estava trancada e Cristo aparece no meio deles. Então, será que a gente vai ter essa mesma capacidade de atravessar paredes? Ou eu estou aqui, mas eu quero estar lá agora, lá em casa, não preciso me deslocar, e eu simplesmente saio daqui e vou para lá? A gente vai ter essas capacidades? Cristo fez isso.
Agora, a gente não sabe exatamente, né, como essas mudanças vão ocorrer conosco. A Bíblia relata que a gente tem um corpo fraco e agora, depois de um corpo ressuscitado, terá um corpo poderoso. Corpo natural e corpo espiritual. O corpo natural é um corpo psíquico ou anímico, e o corpo ressuscitado será um corpo espiritual. O corpo espiritual não significa que o corpo será imaterial ou não físico. Está aí, né, um dos argumentos que são usados, porque eles pegam essa parte que o corpo será espiritual, né, e justificam que o corpo não será físico. Mas só que isso não é verdade, porque isso quer dizer que o corpo será inteiramente dirigido pelo Espírito Santo, e não que ele será imaterial. O corpo espiritual não significa que o corpo será imaterial ou não físico, mas que ele será totalmente permeado e dirigido e capacitado pelo Espírito Santo. Até aqui, ó, tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento? E agora a pergunta do Caio lá no início. E como será os corpos dos ímpios, né, que serão ressuscitados juntos? Que a gente vai ver aqui para o julgamento. Serão ressuscitados para a desonra. E as Escrituras não falam como será o corpo dos ímpios. Não tem nenhuma referência, nenhuma descrição, e a gente nem pode supor como será o corpo deles. Somente relata que serão ressuscitados para desonra. Alguém aqui, tudo ok? Aqui a gente fecha essa parte do assunto da ressurreição do corpo e entra na questão do juízo. Tá bom? Então, vamos continuar, que a hora vai passando aqui. Sobre o juízo final. Então, nós podemos ver em vários casos, tanto no Antigo, né, quanto no Novo Testamento, que Deus executou o juízo em várias ocasiões. Julgou Adão e Eva devido à desobediência, né, conhecido como pecado original. Julgou o mundo corrupto no tempo de Noé, enviando o dilúvio. Julgou as cidades de Sodoma e Gomorra devido à pecaminosidade. Julgou Israel devido à desobediência, né, sendo que o reino do norte foi alvo do cativeiro assírio e o reino do sul, Judá, se tornou alvo do povo babilônio. E o julgamento sobre o casal Ananias e Safira por terem mentido no Novo Testamento. Então, a gente consegue, né, através da Bíblia, verificar que Deus executa o juízo quando Ele quer. Porém, nos nossos dias, né, pode a corrupção generalizada, crimes brutais, perseguição religiosa, várias outras situações nos deixam com a sensação de injustiça e de que Deus não executa mais juízo no presente. Mas a gente vai ver que isso não é verdade. Miguel Munhoz Filho, pastor da IP Boqueirão, num artigo intitulado Juízo Final, Vivendo o Presente a Partir do Futuro, nos chama a atenção de que o juízo de Deus, ainda no presente, a gente vê que Deus ainda pode executar o juízo, ele não é final. Apesar de vermos o juízo de Deus, esse juízo não é final. E que toda injustiça que a gente pode estar vendo hoje, crimes brutais, perseguição, toda injustiça se infindará naquele grande dia, onde o juízo demonstrará e reivindicará a perfeita justiça de Deus, deixando evidente para aqueles que duvidam da justiça divina que Deus é justo e que julgar com justiça é a sua glória. Então, o juízo final é uma declaração divina e está presente em muitos livros das Escrituras, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Não há dúvidas de quem será o juiz, quem será julgado e pelo que seremos julgados, pois as Escrituras são claras quanto a isso. Vejamos. O juiz. O próprio Jesus Cristo será o juiz. Alguém poderia ler Daniel 7, 13 e 14? Consegue ler aí, meu bem? 7, 13 e 14? É isso? Tá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite,
E eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. João 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E Atos 17:31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Cristo será o juiz. Não temos dúvida quanto a isso. Então, é importante destacar que, nos tribunais atuais, o juiz precisa analisar as provas que são apresentadas, tanto pela defesa quanto pela acusação, para depois dar a sentença. No caso do juízo final, o juiz é onisciente e já tem conhecimento de todos e tudo que será julgado. Então, o Rukima cita as palavras de outro teólogo, Ealiton, e diz o seguinte: um julgamento humano é estritamente um processo de investigação. No juízo final, porém, o juiz é onisciente e não tem necessidade de provas que o convençam. Ele preside o julgamento com um conhecimento perfeito do caráter e da história de cada um que estiver perante ele. O grande dia será mais um dia de publicação e execução do que julgamento estritamente concebido. Que todos nós possamos nos preparar para esse dia. E algo muito interessante, uma coisa que a gente não se atentava. O juiz, ele terá ajudantes. E quem serão esses ajudantes? Alguém tem uma ideia de quem serão esses ajudantes? A Bíblia relata que nós seremos ajudantes de Cristo nesse dia. E vamos julgar até os anjos. Então, o juiz será assistido por anjos e pelos santos. Os julgados, né? Quem será julgado? Quem que haverá de comparecer ao grande tribunal? Então, haverá um julgamento final para os anjos apóstatas e homens, justos e injustos. Então, vamos aqui para as referências. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Judas 1,6. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, ou seja, os anjos apóstolos, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Mateus 25:32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Romanos 14:10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal. Então, todos nós iremos comparecer ao grande tribunal de Cristo. Então, o capítulo 33, né, no item 2 da Confissão de Fé de Westminster, nos esclarece sobre o resultado desse julgamento. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. O que será julgado? Até aqui tudo bem? Algum questionamento, alguma pergunta? Então, o que será julgado, né? O que Deus levará em conta no grande dia do juízo? No julgamento, Deus levará em conta nossos pensamentos,
palavras e obras. Então, eu confesso que quando a gente lê e pensa nisso aqui, eu acredito que cai, assim, Senhor, é todo pensamento mesmo? Cada pensamento o Senhor vai expor lá naquele grande dia? Então, isso é um grande alerta para nós. Né? Nós somos salvos pela fé, isso ninguém tem dúvida. Mas a gente não deve viver uma vida leviana, até em nosso pensamento. Então, vamos às referências para isso aí. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, ou seja, nossas obras. Aí, o próprio Cristo relata, né, algumas dessas obras. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Mateus 12:36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, tudo que sai da nossa boca será levado em conta. 1 Coríntios 4:5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará todo o desígnio dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, tudo que está escondido, coisas boas ou coisas ruins, Deus deixará isso claro no dia do julgamento, no dia do juízo. Isso, eu imagino que deixa a gente receoso, né? De que todos os pensamentos vão ser expostos. Aí tem aquela, vai ser no telão, né? Vai passar o telão dos pecados. Nossa, eu espero que não, né? Mas, de certa forma, o receio que vem no nosso coração diante desse momento é um receio que denuncia pecados até presentes. Porque quando a gente fica com receio de como vai ser mostrado, geralmente você pensa meio que na humilhação pública daquilo, né? Então, na verdade, você está pensando ainda no que as pessoas vão pensar do pecado que você cometeu no passado. E o juiz já sabe. Né? Você já comete os pecados hoje em dia e quem importa saber já sabe de cada pecado, cada pensamento. E isso não vai mudar. Os outros vão saber? Tudo bem, mas lembrando que já estaremos em corpos glorificados, certo? Então, a gente já vai ter sido ressuscitado. E em corpos glorificados, a gente não peca mais, né? Então, essa sensação de vergonha, diante dos outros, temor de homens acima do temor de Deus e tudo mais, Jesus já morreu por tudo isso. E não vai ser esse momento de vexame público para os crentes, né? Não vai ser isso. E eu me lembro, quando a gente estava tendo aula sobre isso, com o pastor Mateus, foi uma das coisas que eu questionei, mas e aí, parece que a gente está sendo punido de novo. Jesus já não foi punido pelos nossos pecados, aí a gente vai ser punido de novo. Então, só deixando claro que essa sensação de vergonha e de vexame público e tudo mais, tudo que é pecaminoso relacionado a isso não vai ter na gente mais. O que vai ter, então? A grandiosidade da misericórdia de Deus, conforme ele vai mostrando. E eu lembro da resposta do Mateus, foi assim, Danilo, eu só sei que a gente vai saber exatamente pelo que Jesus morreu. Você vai saber, você vai ver. Jesus morreu por isso. E o que cresce aí não é a nossa humilhação, mas a misericórdia de Deus vai ficando cada vez mais demonstrada diante de cada ato pecaminoso pelo qual Jesus morreu. E aí a misericórdia de Deus vai aumentando, né? A graça vai abundando. Se eu não me engano, em Romanos 9, ele trata que Deus trata com longanimidade a iniquidade, né? E isso vai ficar evidente no dia do juízo.
E o lamento que a gente vai causar, e a gente causa mesmo um lamento em Deus pelos pecados que a gente comete. Mas isso já deveria nos preocupar, né? Já deveria nos preocupar agora, que é o momento de que a gente está errando, né? Lá a gente não vai errar mais. Agora, o lamento que a gente causa em Deus pelos pecados que nós cometemos em pensamento, isso que sim devia nos deixar preocupados. A ofensa contra o Senhor. E não o que os outros vão pensar quando isso for exposto, né? Então, ainda sobre esse assunto, né, do que será julgado, o teólogo Chad von Dixhorn, no Guia de Estudos para a Confissão de Fé de Westminster, comentou sobre a seriedade do julgamento. De fato, pensar que cada pensamento perverso, palavra descuidada e ação sem amor serão exibidos diante do trono de Deus, deveria fazer qualquer pessoa sensata tremer com uma consciência aprofundada da seriedade do julgamento. Ainda assim, os cristãos têm de ter coragem em sua posição especial ao lado de Jesus Cristo. Deus, como bom Pai dos que creem, se agrada dos pensamentos, palavras e ações justas de seus filhos. Evidentemente, elas são pouquíssimas. Mesmo nossos melhores esforços são maculados de muitas formas. E o que é pior, Deus não irá tolerar nossos pecados. Felizmente, contudo, para os que estão em Cristo, nossos esforços indignos serão aceitos em Cristo juntamente com nossos seres indignos, e nossas más ações serão cobertas pela justiça imaculada de Cristo. É nessa justiça que nos apoiamos. E quais os propósitos do julgamento? Então, a gente viu, né, que nós somos salvos pela fé. Encontramos nas Escrituras também o ensinamento de que aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. A gente consegue ver isso em João 3,18. Sendo assim, quais os propósitos desse julgamento? Então, uma primeira resposta seria para a distribuição de galardão, dada uma conexão íntima entre fé e obras. Mateus 16:27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E principalmente para manifestação da glória de Deus. Romanos, aqui o versículo que eu falei antes lá. Romanos 22:23 diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para glória que preparou de antemão. Então, o evento principal, desse dia, do dia do juízo, será a apresentação do caráter de Deus, conforme sua glória vista em sua misericórdia infalível e sua verdadeira justiça. Esse é o fim ou o propósito de Deus ao determinar esse dia. O objetivo é manifestar algo glorioso acerca da misericórdia dele, acerca da sua justiça e, por fim, acerca dele mesmo. Tá? O comentário aí de Chad von Dixhorn. E quando ocorrerá o julgamento? Já estamos passando aqui para finalizar nosso estudo. Tá? Quando ocorrerá o grande dia? A Confissão de Fé de Westminster nos ensina que o juízo ocorrerá imediatamente após a ressurreição, tendo em vista as seguintes passagens. João 5, 28 e 29. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, tem a segunda vinda, a ressurreição e o julgamento. Apocalipse 20:13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia,
e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ou seja, a ressurreição após o juízo. Então, como a gente viu na aula do Danilo, a gente sabe quando ocorrerá a segunda vinda? A gente não sabe. Então, precisar uma data, a gente não tem, mas a gente sabe que na segunda vinda, tem a segunda vinda de Cristo, tem a ressurreição, e logo após a ressurreição, o dia do juízo. Porém, o dia e a hora do juízo final são desconhecidos, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 43 e 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, isso é um chamamento para nós estarmos atentos, vigilantes, para estarmos preparados para quando esse dia chegar. Então, já passando para o final, aqui tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos, né, que a gente veio. Sobre a ressurreição do corpo. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. A gente não tem dúvidas que a ressurreição será física. Haverá continuidade, ou seja, nós vamos nos reconhecer, seremos nós mesmos. Receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E quando isso vai ocorrer? Quando ocorrer a segunda vinda de Cristo. Tá? Esses são os pontos vistos aqui na ressurreição do corpo, os principais pontos. E sobre o juízo, Cristo será o juiz, serão julgados todos os homens, crentes ou incrédulos, e os anjos apóstolos. Serão julgados nossas obras, pensamentos e ações. Haverá distribuição de galardão, né? O propósito do julgamento é para distribuição do galardão, mas principalmente para a glória de Deus, e ocorrerá imediatamente após a segunda vinda, né? A ressurreição. Então, aqui finalizando aqui o nosso estudo, então a crença na ressurreição e no juízo final deve nos motivar a viver vidas santas e obedientes a Deus. Devemos estar vigilantes e preparados para a volta de Cristo. E aqui, né, muito interessante, levando em consideração o que não sabemos, né, e especialmente o que sabemos, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais se resolverá. Alguém com alguma dúvida, algum questionamento? Eu vou pedir então para o irmão Danilo fazer uma oração aqui, finalizando o nosso estudo, tá bom? Obrigado pela atenção aí. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos a Ti porque o Senhor virá. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos ressuscitará. E agradecemos porque o Senhor será glorificado no juízo de todas as coisas, Senhor. Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor revelou e a também nos contentarmos com aquilo que o Senhor nos revelou. Nos ajuda a não especularmos coisas que nos prejudicam e prejudicarão a caminhada dos nossos irmãos, mas nos deixa, Pai, deslumbrados com esse futuro que há de vir, quando estaremos contigo na Tua glória. Nos leva para casa em segurança e nos traz aqui de volta para te cultuarmos novamente à noite. Seja louvado, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.